Eu quero compartilhar com vocês uma carga que o Senhor tem trazido ao meu coração e, sobretudo, nesse tempo aí que a gente tem vivido. Estava falando, amados, o Senhor tem trazido aí ao meu coração uma carga muito grande no que diz respeito a algumas coisas relacionadas a essa questão dos últimos dias, né? Quando eu penso muito nessa questão que os dias se aproximam da volta de Jesus, eu lembro muito do texto de Apocalipse 2:10, quando diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. E esse texto, ele está, assim, intimamente ligado a uma questão de nossa prática, né? É um resultado final. Muitas vezes as pessoas confundem muito essa questão da salvação, muitas vezes as pessoas confundem muito essa questão de uma pretensa garantia de salvação e não lembram que a gente precisa desenvolver esta salvação. Por isso que João, ele fala lá em Apocalipse, ser fiel até a morte. Na realidade, João retrata uma fala de Jesus, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Quando eu lembro disso, eu me lembro muito de Paulo, né? 1 Coríntios 5, 1 e 2, Paulo, ele fala para aquela igreja dizendo o seguinte: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual o recebeste e no qual ainda perseverais, porque ele também, que por ele também sois salvos, se, aí vem uma condicional, por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Hoje é uma moda a gente desvirtuar a palavra, né? A gente não, as pessoas, muitas pessoas têm o hábito de pegar a palavra e aplicar a palavra às suas conveniências, ao invés de se adaptar e se ajustar àquilo que a palavra fala. E Paulo fala assim, olha, se retiverdes a palavra tal como vos-la preguei. Não há espaço para a gente poder mudar a palavra. E eu tenho refletido muitas vezes nisso, essa questão da fidelidade à palavra de Deus e ao ensino que nós temos recebido ao longo da nossa caminhada cristã. E eu percebo que, por vezes, esses ensinamentos que eram tão seriamente vividos entre nós, ao longo dos anos, ele vai se diluindo como consequência da dificuldade de transmitir às próximas gerações de discípulos os mesmos ensinos na mesma intensidade e com a mesma fidelidade com que nós recebemos quando ouvimos lá atrás. Isso é uma responsabilidade, queridos, que está com cada um de nós. A responsabilidade de transmitir a palavra com toda fidelidade, com a mesma fidelidade com que nós recebemos. E Paulo ele é muito claro aqui nesse texto. Ele diz assim: por ela também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Essa advertência de Paulo é uma advertência muito grave, muito séria. Venho lembrar-vos
o evangelho que vos anunciei. Então, Paulo ele estava revivendo, reavivando na mente daqueles irmãos da igreja de Coríntios um evangelho que ele tinha pregado para eles e que tinha ensinado de forma efetiva e veemente. E essa questão é uma questão muito séria e ela merece que cada um de nós tenhamos uma atenção especial com essas coisas. Basta a gente olhar um pouquinho para trás, aqueles que têm mais de 10 anos de conversão, que poderão notar uma grande diferença daquela geração para a geração atual. Não é à toa que o próprio Jesus nos alerta lá em Mateus 24:12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Lulu eu conheci com 14 anos. Lulu tinha 14 anos, andava lá por casa, e na minha época, eu estava morando lá na Cidade Baixa, eu estava fazendo faculdade de Direito, eu saía 7 horas da manhã da minha casa, eu ia para o meu trabalho, 5 horas da tarde eu ia para Lauro de Freitas, eu fui da primeira turma de Direito da Unime, chegava em casa 11 horas da noite e tinha discípulos me esperando lá para jantar comigo e estar junto comigo até 1 hora da manhã. Então, assim, quando a gente vê essas coisas que a gente viveu e praticou e que a gente tenta, às vezes as pessoas dizem assim, Eric, você é muito intenso. Mas como ser de outra forma com as coisas de Deus? Não tem como não ser intenso com as coisas de Deus. Ou você é ou você não é. Então a gente tem que entender que a gente está plantando algo que tem valor eterno. E que aqueles a quem a gente está formando, certo? Ou vai receber de nós um evangelho autêntico e efetivo, ou vai receber um evangelho diluído. Aquele leite que se põe água, é 1 litro, é meio de leite e meio de água, fica aquele leite ralo, que não serve para nada. Então, a realidade que eu tenho percebido é que o mundo entrou de vez na igreja. E quase não há temor, principalmente nos jovens e adolescentes. A própria mídia e o aumento do acesso às redes sociais e às informações, na grande maioria são informações deturpadas, se encarrega de cauterizar a mente desses, que deveriam ser a força da igreja nos dias em que a gente está vivendo. Então, assim, isso traz muita preocupação ao meu coração. Em 1 João 2:14, no finalzinho do versículo, o apóstolo fala aos jovens e se refere aos mesmos como aqueles que têm vencido o maligno. Ele disse assim, jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Então, João, ele é muito, muito efetivo nisso. João fala que a fortaleza dos jovens para vencer o maligno consiste em que a palavra de Deus permanece neles. Agora, como é que os jovens vão vencer o maligno se essa palavra não permanecer neles? Como é que a gente vai poder dar aos discípulos, a quem o Senhor tem confiado o cuidado a nós, condições e meios de vencerem o maligno se a gente não os ajuda e os estimula a se encherem dessa palavra que nos dá meios para vencer o maligno? Então, isso é muito importante a gente entender essas coisas. O salmista, lá em Salmo 119:9, ele fala: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho?
E ele traz a resposta, observando segundo a tua palavra. Então é imprescindível, amados, que principalmente aqueles que têm uma longa caminhada no reino de Deus, parem e repensem os seus conceitos, valores, práticas e se sintam na responsabilidade, se sintam responsáveis por serem os principais instrumentos de modificação dessa realidade no meio da igreja. E isso é uma realidade no meio da igreja. Em 2 Crônicas 7,14, diz assim: se esse povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E aí é mais uma vez uma condicional. Se este povo é uma condicional. Eu queria dizer, amados, que é tempo de clamor, de humilhação diante de Deus, de jejuns, de prantearmos diante do Senhor, prantearmos diante daquele que pode mudar essa realidade. Então, nós não devemos buscar só ao Senhor e clamarmos a Ele, mas pesa sobre nós a responsabilidade de sermos fiéis, de sermos coerentes com o ensino que recebemos e transmitirmos esse ensino com essa mesma coerência e com essa mesma fidelidade. Entendem isso? Pelo evangelho que Paulo pregou, é que aqueles irmãos perseveravam. Por esse evangelho, eles eram salvos e eram conformados se retivessem a palavra tal como fora pregada. E eu queria compartilhar com vocês dizendo que não podemos nos permitir diluir o padrão que nós recebemos quando um dia recebemos o Senhor. Amém, amados?